Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 1 do curso de TensorFlow, é uma introdução ao TensorFlow, portanto uma aula mais teórica, mais não, totalmente teórica, né? Não tem mão na massa, só mais na frente. Por isso até que eu deixei aqui o link geral do meu GitHub, ao invés do link para um script específico, já que essa aula não tem parte prática, então não tem um script da aula. Aqui a documentação do TensorFlow nesse link. Aqui o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, eu peço que vocês passem lá e deem um joinha e divulguem aí nas suas redes sociais, né, com os amigos. Aqui o link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links de afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Então, introdução ao TensorFlow. Aprendendo a construir uma rede neural. A rede neural utiliza algoritmos de aprendizado não supervisionados. Muitas vezes não temos massa de dados históricos, ou essa massa que você precisaria analisar é tão absurdamente grande que seria impossível uma máquina calcular em tempo hábil. Então, por exemplo, um algoritmo que vai jogar xadrez. Se ele for aprender por todas as possibilidades de jogadas possíveis, o cálculo seria inviável em relação ao tempo. Tem determinados jogos que a quantidade de jogadas possíveis é maior que a quantidade de estrelas no universo, ou talvez maior que a quantidade de átomos no universo. Então é impossível você treinar algo assim. A solução é trabalhar com outros tipos de algoritmos e raciocínio. O que é utilizado para isso é a técnica de redução de entropia, ou cálculo de recompensa, onde o algoritmo vai ver: eu tenho N possibilidades de movimentos, N possibilidades de jogadas, de ações, né? E aí ele tenta descobrir a resposta para qual das ações possíveis vai dar uma recompensa maior. Deep Learning ou aprendizado profundo. O aprendizado profundo é um subcampo do aprendizado de máquina, que é um conjunto de algoritmos inspirados nas estruturas e funções cerebrais. O Google usa aprendizado de máquina em todos os seus produtos para melhorar o mecanismo de pesquisa, né, de busca, tradução, legenda da imagem ou recomendações. Para dar um exemplo concreto, os usuários do Google podem experimentar uma pesquisa mais rápida e refinada com a IA. Por exemplo, vou até fazer aqui para vocês. Vocês já devem ter feito isso. Vou botar até aqui em janela anônima. Opa. Ó, na hora que eu digito algoritmo, ele vai tentando adivinhar e completar, né? Ó, o que é genético de Euclides, ele vai tentando completar. Se o usuário digitar uma palavra na barra de pesquisa, o Google fornecerá uma recomendação sobre qual poderia ser a próxima palavra. O Google usa o aprendizado de máquina para tirar proveito de seus enormes conjuntos de dados para oferecer aos usuários a melhor experiência. O TensorFlow, se você clicar aqui, você vai direto, só para mostrar aqui, que é a documentação oficial, deixei o link em vários locais aí do texto. É uma biblioteca desenvolvida pelo Google Brain Team para acelerar o aprendizado de máquina e a pesquisa em redes neurais profundas. Ele foi desenvolvido para rodar em várias CPUs, né, que é o processador de um computador, né, esse que a gente já está acostumado, né, CPU, ou em GPUs, né, Graphics Processing Unit, e até sistemas operacionais móveis, né, iOS, Android. A arquitetura do TensorFlow. Eu vou até colocar um do aí que faltou. Agora sim, arquitetura do TensorFlow. A arquitetura TensorFlow, que também está faltando, funciona em 3 partes: pré-processamento dos dados, construção do modelo e o treinamento e estimativa do modelo. É chamado de fluxo tensor, porque recebe a entrada como uma matriz multidimensional, também conhecida como tensores. Você pode construir um tipo de fluxograma de operações chamado grafo, que deseja executar nessa entrada. A entrada entra em uma extremidade e depois flui através desse sistema de múltiplas operações e sai pela outra extremidade como saída. É por isso que é chamado TensorFlow, porque o tensor entra através de uma lista de operações e sai do outro lado. É literalmente um fluxo de tensores. Não entendi direito o que são tensores. Vamos mais fundo então. Tensores. O tensor é uma estrutura de dados primária usada no aprendizado profundo, entradas e saídas. Tudo dentro de uma rede neural é representado usando tensores. Os livros de Deep Learning em geral dizem o seguinte sobre tensores.
No caso geral, uma matriz de números organizados em uma grade regular com um número variável de eixos é conhecida como tensor. Um tensor é uma matriz em geral multidimensional, ou seja, uma matriz ND. Então nessa ilustração a gente tem esse daqui, que é tridimensional, esse aqui que é bidimensional e esse do tensor que é unidimensional. Um número é um tensor de dimensão zero. Então se eu pegar um número individualmente, ele é um tensor de dimensão zero. Um vetor, que é esse cara daqui, ó, tensor, né? Um vetor aqui de caracteres, é um tensor unidimensional. E uma matriz n-dimensional é um tensor n-dimensional. Um tensor é uma generalização, enquanto número, vetor, etc. são casos específicos de um tensor. Então vejamos alguns termos relacionados ao tensor. Forma de um tensor. A forma de um tensor representa o comprimento de cada dimensão. Para o tensor acima, a forma 3x3, né, 3 linhas e 3 colunas, né, possui duas dimensões e comprimento 3. Aqui a dimensão 3x3, né, dimensão 2 e comprimento 3, porque são 3 linhas. Classificação de um tensor. A classificação de um tensor é o número de dimensões desse tensor. Para o exemplo acima, a classificação será 2. Um tensor de classificação 0 é um escalar, um tensor de dimensão 0. Um tensor de grau 1 é um vetor, um tensor unidimensional, aquele exemplo aqui, ó. Nota: a classificação será igual ao número de índices necessários para acessar um elemento em um tensor. No caso aqui, 2 índices. O índice da linha 1, que é o índice 0, e o índice 1, que é o índice da linha 2. Então, mais na frente a gente vai falar mais sobre tensores. Onde o TensorFlow pode ser executado? Os requisitos de hardware e software do TensorFlow podem ser classificados em fase de desenvolvimento, é quando você treina o modelo. O treinamento geralmente é feito no seu desktop ou laptop. E a fase de execução ou fase de inferência. Uma vez concluído o treinamento, o TensorFlow pode ser executado em muitas plataformas diferentes. Você pode executá-lo em desktop, executando Windows, macOS ou Linux. Vou até colocar em negrito, que faltou o Linux em negrito. Agora sim. Pode ser executado na nuvem, como um serviço da web, em dispositivos móveis, como iOS e Android. Você pode treiná-lo em várias máquinas e executá-lo em uma máquina diferente, depois de ter um modelo treinado e pronto. O modelo pode ser treinado e usado em GPUs, né, e em CPUs, como eu já falei, né, a gente já falou antes. Falar só rapidamente aí do uso das GPUs nesse tipo de processamento. As GPUs foram projetadas inicialmente para videogames. Eu acho até que eu vou botar aqui como um H3 GPU, só para sinalizar isso daí. Botei aqui esse H3 aqui, só para ficar mais organizadinho. Bom, então elas foram projetadas inicialmente para videogames, né, para processamento gráfico, né, em geral. E no final de 2010, os pesquisadores de Stanford descobriram que a GPU também era muito boa em operações de matriz e álgebra, o que as torna muito rápidas para realizar esses tipos de cálculos. O aprendizado profundo, né, o Deep Learning, depende de muita multiplicação de matrizes. Então, daí que veio o uso das GPUs, porque as GPUs elas são muito boas nessas operações com matrizes. E toda a parte gráfica do computador é basicamente matriz, né? Então, elas são projetadas para trabalhar mesmo com matriz. É até intuitivo a gente pensar nisso. Seguindo, o TensorFlow é muito rápido no cálculo da multiplicação de matrizes porque é escrito em C++. Embora seja implementado em C++, o TensorFlow pode ser acessado e controlado por outras linguagens, principalmente o Python. Por fim, um recurso significativo do TensorFlow é o TensorBoard. O TensorBoard permite monitorar graficamente e visualmente o que o TensorFlow está fazendo.
Componentes do TensorFlow. Tensor, né, são as matrizes, como a gente já viu, né? No fluxo tensor, todos os cálculos envolvem os tensores. Um tensor é um vetor, uma matriz n-dimensional que representa todos os tipos de dados, né? Isso tudo a gente já falou lá em cima. Todos os valores em um tensor mantêm o mesmo tipo de dados com uma forma conhecida ou parcialmente conhecida. A forma dos dados é a dimensionalidade da matriz do vetor ou matriz. Aqui, deixa eu corrigir essa linha aqui. Agora sim, do vetor ou matriz. Um tensor pode ser originado a partir dos dados de entrada ou do resultado de uma computação, né? Então ele pode ser já uma matriz transformada, né, que veio através de uma outra camada, né, que processou aquela entrada de alguma forma e já entregou de outro jeito a uma segunda camada, né? Porque a rede neural é assim, né? São várias camadas. No TensorFlow, todas as operações são realizadas dentro de um grafo. Eu vou trocar para grafo, fica melhor. Corrigido, falta corrigir aqui e aqui também. O grafo é um conjunto de cálculos que ocorrem sucessivamente. Cada operação é chamada de nó operacional e é conectado um ao outro. Está errado ali. O grafo descreve as operações e conexões entre os nós. No entanto, ele não exibe os valores. A borda dos nós é o tensor, ou seja, uma maneira de preencher a operação com dados. Grafo ou representação gráfica. O TensorFlow utiliza uma estrutura de grafo. O grafo reúne e descreve todos os cálculos em série feitos durante o treinamento. O gráfico, né, o grafo, tem que trocar aqui também, corrigido. O grafo tem muitas vantagens. Foi feito para rodar em várias CPUs ou GPUs e até em sistemas operacionais móveis. A portabilidade do grafo permite preservar os cálculos para uso imediato ou posterior. O grafo pode ser salvo para ser executado no futuro. Todos os cálculos no grafo são feitos conectando tensores. Um tensor tem um nó e uma aresta. O nó carrega a operação matemática e produz saídas. As arestas explicam os relacionamentos de entrada e saída entre os nós. Por que o TensorFlow é popular? O TensorFlow foi desenvolvido para ser acessível a todos. A biblioteca TensorFlow incorpora APIs diferentes para a arquitetura de aprendizado profundo em escala, como CNN e RNN. O TensorFlow é baseado na computação gráfica, permitindo ao desenvolvedor visualizar a construção da rede neural com o TensorBoard. Essa ferramenta é útil para depurar o programa. Por fim, o TensorFlow foi desenvolvido para ser implantado em escala. Ele roda em CPU e GPU. De novo, eu acho que vou até tirar isso daqui. Tirei porque eu já falei muito sobre isso, né? Que ele roda tanto em CPUs como em GPUs também. Então, deixa eu ver. O TensorFlow atrai a maior popularidade no GitHub em comparação com outras estruturas de aprendizado profundo. Lista de algoritmos suportados pelo TensorFlow. Atualmente, o TensorFlow está na versão 2.0. Aliás, acho que tem uma versão mais atual, mas vamos dizer assim, a oficial mesmo é a 2.0. Ele possui uma API integrada para regressão linear, classificação com Deep Learning. Aqui é para limpeza, utilizando Deep Learning, árvore de regressão e árvore de classificação, né? Então a gente fica por aqui. Valeu, obrigado, até a próxima. Só deixar com vocês aqui novamente o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem, passe lá e dê um joinha, né, se tiverem curtido o conteúdo. Aqui o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links afiliados na Hosting DigitalOcean1.com. Aqui tem um link para doações, né? É isso, a gente se vê então na próxima aula. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.